Irmãos, domingo passado nós estivemos falando da diáspora, da dispersão que ocorreu na cidade de Jerusalém no início da igreja primitiva. E essa dispersão, ela aconteceu pela desobediência da igreja a uma ordem que o Senhor Jesus Cristo havia dado, descrita em Marcos capítulo 16, versículo 15, e também em Mateus capítulo 28, versículo 28, 29, 30, onde ele disse: ide por todo mundo e pregue o evangelho, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Foi a palavra que o Senhor Jesus Cristo, palavra com a qual o Senhor Jesus se comprometeu ao enviar os seus discípulos. Mas antes deles saírem obedecendo, o Senhor fez um alerta para eles: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês irão receber o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e a partir daí serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E logo quando a igreja recebeu o batismo com o Espírito Santo, eles se acomodaram ali em Jerusalém. O Senhor lhes havia falado, lhes havia dito que era para eles saírem dali. E eles pregaram muito na cidade de Jerusalém, a ponto das próprias autoridades: nós estamos saturados com essa mensagem que vocês estão pregando. Toda Jerusalém sabe, todo mundo prega, todo mundo está falando, todo mundo está comunicando, né? E então eles se acomodaram ali. Você sabe que filhote da águia, ele não quer sair do ninho de jeito nenhum, né? Fica ali, está sendo alimentado pelos pais, está ali se fortalecendo, e ele vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali. O pai percebe que está na hora dele alçar voo, o pai joga ele para fora do ninho. E geralmente são feitos em penhascos muito grandes, muito altos, né? E eles então, no instinto de sobrevivência, eles começam a bater asa e descobrem que eles podem voar, né? E vão então viver a vida. A igreja estava muito acomodada ali junto em Jerusalém. Todos se conheciam, muita gente se convertendo, né? O apóstolo São Pedro, 3.000 almas numa única pregação. Nossa, aquilo foi maravilhoso, né? Mas a ordem do Senhor era para eles saírem dali. E eles permaneceram ali até o momento que o Senhor Deus levantou um homem chamado Saulo, não para favorecê-los, mas para prejudicá-los, prendendo-os, se levantando contra a igreja, querendo exterminar a igreja, acabar com a igreja. E nessa perseguição, houve a diáspora, né? A dispersão, e eles saíram da cidade, e dentre desses que saíram da cidade, havia um diácono, né? O primeiro mártir da igreja foi um diácono chamado Estevão, e esse outro diácono chamado Filipe, ele fazia parte do corpo diaconal, e ele então foi obrigado a sair dali, e ele foi lá para a cidade de Samaria. Foi lá na cidade de Samaria. Bem, vamos parar nesse ponto, que eu quero retornar no outro assunto, depois, para encaixar um no outro. Você sabe, irmãos, que na igreja primitiva havia alguns costumes conforme os locais, né? É como que nós aqui temos alguns costumes mineiros que é diferente do cearense, que é diferente dos nordestinos, né? Diferente. Lá os do sul têm uns costumes que são diferentes. Tem algumas palavras que para nós aqui significam uma coisa, para eles lá significa outra.
tem para nós aqui palavras que são uma palavra comum e para eles são palavrões. E tem palavras que eles dizem que é coisa comum e para nós aqui geram uma certa desconfiança. Mas é da cultura local. Quando a igreja primitiva começou a crescer, muitas pessoas que foram se agregando a ela, essas pessoas, algumas dessas pessoas tinham algumas necessidades. E os apóstolos, eles estavam pregando o evangelho para os novos discípulos e ele inculcando no coração deles de que cada um deveria suprir a necessidade do outro, né? E isso começou a fomentar dentro da igreja primitiva. Muitas pessoas de posse se convertiam e outras pessoas necessitadas e muito necessitadas se convertiam também. E que nesse momento os apóstolos viam a necessidade. E não somente eles viam a necessidade, as pessoas que tinham melhor condição financeira, eles faziam algumas coisas ousadas. Eu quero entender, a Bíblia fala que muitos vendiam suas casas e suas propriedades, e o dinheiro que eles ajuntavam, eles colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos então faziam uma distribuição para que não houvesse ninguém necessitado no meio. Entendo eu, isso não está claro ali, mas eu entendo o seguinte, que a pessoa que tinha uma propriedade, uma casa, que era a proteção sua e da sua família, ele não ia vender e colocar a família dele no relento para suprir a necessidade daquele outro. Eu penso que as pessoas que vendiam suas propriedades, elas vendiam aquilo que estava além daquilo que eles achavam necessário. Faziam isso. E aí, então, eles pegavam esse dinheiro e repartiam, e suprindo a necessidade de todas as pessoas, de forma que não havia ninguém necessitado na igreja de Jerusalém. Se a gente observar assim, a gente vai pensar assim, poxa vida, a igreja era muito unida, era muito abençoada. Mas isso acontece no nosso meio também. Graças a Deus, amado irmão, todas as pessoas que se juntam a nós ou à igreja evangélica de modo geral, estou falando da nossa orientação religiosa, a fé evangélica. Essas pessoas que se juntam, tendo necessidade, haverá sim, por parte da igreja, né, um levantar de ajuda para suprir a necessidade, porque isso é o mandamento do Senhor. É interessante a gente notar, irmão, que não houve um mandamento do Senhor para que tal se fizesse, mas voluntariamente, né? E dentre essas pessoas que venderam sua propriedade, esteve um que posteriormente ele foi chamado para trabalhar, ser um apóstolo junto com Paulo, que foi Barnabé, o filho da consolação. Barnabé, filho da consolação. E Barnabé, ele vendeu uma propriedade, trouxe aos pés dos apóstolos, e os apóstolos administrando aquilo, logicamente, diante dos olhos de todas as pessoas, né? Distribuíam. Mas isso não foi uma ordem, um mandamento. Foi voluntariamente tomaram essa decisão, tomaram isso. Ocorreu uma coisa muito interessante, irmãos. Muito interessante. Ocorreu que um casal chamado Ananias e Safira, no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, eles venderam uma propriedade, mas eles de comum acordo trataram dizendo assim, olha, vamos vender a nossa propriedade, mas nós não vamos falar a quantia exata pela qual nós vendemos. Exemplo, vendeu-se a propriedade por 100 mil reais.
vamos falar que nós vendemos por 50. Vamos guardar parte do dinheiro. Essa foi a ideia deles. E sabe, irmãos, às vezes a gente quer fazer o que o outro faz e nós não fomos chamados para fazer aquilo que o outro faz. Às vezes nós queremos fazer igual o outro fez, mas nós não somos chamados por Deus para fazermos aquilo igual aquilo que o outro fez. Não somos. O Senhor chama as pessoas especificamente para as coisas específicas. Coisas específicas. Por quê? Porque nem todos que vinham na igreja tinham propriedade para vender, né? E ainda continuo pensando que aqueles que o fizeram, não o fizeram por ter uma única propriedade, vender, deixar a família no relento, e não, eu creio que eles fizeram aquilo que estava além, né? Aquilo que eles achavam que não era necessário, tudo bem, né? Agora, irmãos, Deus, Ele não pede a nós, venda a tua propriedade e traga 20%, não, de jeito nenhum, de maneira alguma, de forma alguma. Mas, porém, eu acredito que com alguém especificamente, Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Especificamente, com um ou com outro, qualquer que ele... Agora, o difícil, às vezes, a pessoa é ele querer fazer algo apenas para mostrar. Apenas para mostrar. Porque se está registrado nas Sagradas Escrituras, é porque foi uma coisa pública que aconteceu. As pessoas tiveram conhecimento a respeito disso. E eles... E Ananias e Safira, então, Ananias chega e ele vem trazer aquilo que supostamente foi o valor da venda da propriedade. Mas ele veio querendo enganar, não enganar aos homens, porque enganar aos homens não é tão difícil de fazê-lo, né? Não é tão difícil de fazê-lo. Enganar as pessoas não é difícil, porque um não conhece o coração do outro, um não conhece a intenção do outro, um não sabe, e às vezes a gente julgamos as pessoas assim, que não devemos fazer, a gente tem um julgamento precipitado, toma palavras precipitadas e fala coisas indevidas, fala coisas que não se deve falar. Aliás, irmão, é uma recomendação dentro da palavra de Deus, irmão João, irmã Nair, irmão Joel, dizendo assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Essa é a recomendação dentro das Sagradas Escrituras, que nós não devemos falar mal uns dos outros. E sabe que eu descobri, irmãos, eu estava lendo a palavra de Deus, sinceramente eu não me recordo se foi no livro de Deuteronômio, mas lá está escrito uma passagem aonde o Senhor orientou o povo de Israel quando saiu do Egito, e quando eles faziam acampamento, né? Lá não tinha a Copasa, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha um banheiro público a se usar. Então a orientação era que cada um levasse consigo algo que pudesse cavar o chão, onde a pessoa pudesse fazer as suas necessidades ali e tampasse aquilo, para que as demais pessoas não viessem e não pisassem naquilo ali. Sabe esses cachorros que a pessoa sai passear com ele, sai passear disfarçado com não todos, estou falando do que eu sei, do que eu vejo. Com um papelzinho na mão, sim, mas o cachorro faz de feca ali na calçada, aí a pessoa vai passar, pisa naquele trem lá, tá? Ele não leva para fazer em frente da casa dele, não leva para fazer na calçada da casa dele, geralmente ele vai passear longe da casa dele, sabe? É assim que acontece, né? E é assim que sucede. Então, era uma ordem, por quê?
para que não pisasse naquele trem lá. Aliás, eles não tinham calçado igual o meu, assim fechado, igual o seu fechado. Imagine pisar num trem lá e esbofetar tudo ao pé. Oh, que coisa horrível, não é não? Às vezes, irmão, a recomendação é essa. Às vezes há um probleminha, um deslize com o irmão ali. É para você fechar, tapar. Não é para você pisar naquilo e sujando todo o ambiente onde você está, falando daquilo, pronunciando aquilo, dizendo aquilo, aumentando aquilo. Então, irmão, quando Ananias vem, e se você quiser abrir a Bíblia comigo agora no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler junto o que foi que aconteceu. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher. Irmão, você sabe, a Bíblia fala que é muito bom serem dois, porque se um cair, o outro levanta. Mas é muito importante a gente ter o nosso cônjuge, porque às vezes você enxerga algo e o cônjuge olha para a mesma coisa e enxerga algo diferente. E que os dois juntos podem chegar a um comum acordo de realizarem algo, né? Principalmente em parte que exige da moral da pessoa. Então, está falando aqui, sua mulher também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então, os dois venderam a propriedade e, comum acordo, venderam por 2x e levaram x diante do pé dos apóstolos. Como um acordo. Se ele perguntar por quanto você vendeu, você fala que foi por tanto. Mas ele não ia perguntar por quanto foi que vendeu, porque ele não tinha interesse nisso, porque a pessoa fazia aquilo voluntariamente, não era algo que se exigia. Não era. Como não é. Como não é hoje. Nada é exigido, nada é imposto de forma alguma. De maneira nenhuma. Pode acontecer, mas não tem base bíblica para isso. E nem tampouco hoje, aquilo que se faz se coloca aos pés dos apóstolos. Não existe isso, né? A administração é uma coisa muito séria. Séria. Então, irmãos, então perguntou Pedro a Ananias. Olha só como Pedro o questionou. Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? É um assunto, irmão, muito delicado essas coisas. Satanás encheu o coração de Ananias da mesma maneira, da mesma forma, do mesmo modo em que Satanás encheu o coração de Judas para trair o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: um de vocês é um Satanás, se referindo à traição que Judas haveria de realizar, fazer, e que os demais não tinham conhecimento, mas o Senhor Jesus Cristo já sabia. Por quê? Porque nós podemos esconder muitas coisas dos homens, de homens de Deus, podemos esconder, mas não tem como esconder daquele a quem nós prestaremos conta de toda a nossa vida.
Então ele diz aqui, por que você permitiu? Então houve o quê? Houve uma permissão. Da mesma maneira que Eva permitiu que Satanás a enganasse, da mesma maneira que Adão permitiu ser enganado. Então, houve uma permissão, quer dizer, houve uma liberdade de escolha, houve um livre-arbítrio. Houve. E isso, irmão, presta atenção, isso acontece com todos nós, viu? Não na mesma área, talvez, aqui, mas em outras tantas áreas da nossa vida. Às vezes chega alguém querendo oferecer para nós um manjar da mesma forma que o foi oferecido para Daniel e os seus amigos. E quando nos é oferecido, não pense você que é coisa que não traz, que não chama a nossa atenção e que não nos atrai. O alimento ou aquilo que ele nos oferece sempre vai chamar a atenção dos nossos olhos, porque daqui vem a cobiça. O que o olho não vê, o coração não sente. Não sente. Então, ele querendo agradar aos apóstolos e à igreja, mas ele estava usando de falsidade, enganando. Então diz o seguinte: então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Mentiu para o Espírito Santo. Você sabe, irmão, que se nós cometemos pecado contra Deus, nós temos perdão, Deus Pai. Contra Deus Filho, nós temos perdão. Mas diz, se nós pecarmos contra o Espírito Santo, da forma que ele pecou, porque foi um pecado em que a gente não percebe tempo de arrependimento, talvez porque ele não iria aceitar aquilo que Pedro, sendo usado pelo Espírito Santo, estava trazendo às claras a má atitude dele. O que ele fez? Você mentiu ao Espírito Santo. E guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Qual foi a consequência disso? Irmão, é impossível nós mentirmos a Deus, mas muitas vezes nós mentimos aos homens, e Deus sabe que nós estamos mentindo. E às vezes nós até insistimos naquilo. Estamos mentindo e não nos curvamos, nos arrependendo. E isso traz consequências graves. Qual foi a consequência que veio sobre a vida de Ananias? Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Caiu morto. Você já pensou, irmão? Você já imaginou? Aquilo que aconteceu como um alerta para a igreja primitiva. Deus não pediu para você nada, Deus não pediu para você vender absolutamente nada. Mas se você o fez e fez um voto com Deus, não haja com mentira, não haja com enganação, não haja. Ele expirou. Morreu. Aquilo, logicamente,
não foi somente entre ele e Pedro, mas havia outras tantas pessoas juntas, e aquilo trouxe um temor muito grande. Olha o que eu quero dizer para você, irmão. Nós estamos vendo tempos difíceis, e esses tempos difíceis, eles estão nos mostrando que as pessoas, elas estão desrespeitando as autoridades. E quando a pessoa passa a desrespeitar aquele que exige respeito e adoração, que é o Criador de todas as coisas, aquele que me criou, aquele que te criou, aquele que nos criou, quando a gente passa a desrespeitá-lo, nós não teremos respeito com mais nada, com autoridade alguma. Desrespeita a Deus, desrespeita os pais, desrespeita os professores, desrespeita as autoridades constituídas, né? E então aquilo trouxe um temor, trouxe um medo nas pessoas. Não houve tempo, irmão, não houve tempo de se arrepender, não houve, porque não haveria lugar de arrependimento no coração daquele homem. Não haveria. Logo depois, quem é que chega? A esposa dele, à procura dele. E quando ela chega, Pedro pergunta: olha, foi por quanto vocês venderam a propriedade? E ela confirmou que a mesma coisa que Ananias havia falado. Então Pedro falou: mas por que você e seu marido entre si entraram nesse comum acordo? Vocês não enganaram ao homem, vocês estão enganando a Deus, se é que pode se enganar a Deus. Aí está aos pés dos moços que foram sepultar o teu marido. E ela caiu morta também, expirou e morreu, expirou. Foram sepultar. Mas por que eu estou falando isso, irmão? Eu estou falando isso, amado, porque quando Filipe, ele, que era um dos 7 diáconos, e houve aquela perseguição de Paulo, e Paulo mandou matar, permitiu a morte de Estevão, e Filipe, ele dispersou-se, foi para a região de Samaria, e lá na região de Samaria, a Bíblia nos fala que ele começou a pregar as boas novas, e muitas coisas Deus começou a operar, Deus começou a fazer, coisas grandiosas, extraordinárias. Ele pregava a Cristo e as pessoas estavam se convertendo, não porque apenas ouviam a pregação, apenas o modo de falar, porque não existe outra coisa que converte a pessoa, a não ser a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E as pessoas começaram a se converter, dando ouvido a que Filipe falava e vendo os sinais que Deus operava através da instrumentalidade de Filipe. Dentre essas muitas pessoas que se converteram, no capítulo de número 8, versículo de número 9, se você puder abrir a sua Bíblia aí. Não faça voto com Deus se você não vai cumprir. Amém? Porque sempre quando você faz um voto com Deus, vai surgir algo para provar se você vai se manter fiel no seu voto. Oito, 9. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem, o poder divino conhecido como grande poder.
Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. Amados, você sabe que a magia ela não tem outro intuito e ela é aplicada através do ilusionismo, da ilusão. Você olha uma coisa, parece ser real, mas é só ilusão, é ilusão. Algum tempo atrás, não me recordo quanto, apareceu uns programas, um homem que andava sobre as águas, né? Tinha a piscina, tinha pessoa nadando, e ele passava andando por sobre as águas, e até as pessoas saíam da frente para ele continuar passando. Aquilo não era real, aquilo era uma ilusão. E aquelas pessoas que levitavam diante dos olhos de Deixa eu lhes dizer uma coisa. Eu li um livro de um missionário na África. Irmãos, e você sabe que lá na África, o espiritismo é coisa terrível. Terrível, 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 terrível. E aonde estão as nações mais pobres do planeta, é onde há a maior manifestação do espiritismo. Um missionário esteve num país desses, e esse missionário, ele recebeu uma ordem do Espírito Santo, que era para ele sair de um determinado local e ir para outro, porque Deus estava levando-o para o esconder. E por que levando-o para esconder? Porque feiticeiros, olha só, irmão, que coisa terrível, parece ficção. Feiticeiros, eles ficavam invisíveis. E alguns desses estavam tramando contra a vida desse pregador, desse homem, e queriam matá-lo. Queriam matá-lo. Esses feiticeiros, eles flutuavam à vista de todos. Não era ilusionismo. Real. Força espiritual da maldade. Para quê? Para iludir e enganar as pessoas achando que aquilo é uma grande manifestação do poder de Deus. Considerando essas pessoas em autoestima por causa do poder espiritual que nelas se manifestava. E Deus, irmão, Deus falou para ele, levou ele para um lugar e o escondeu, porque esses feiticeiros estavam querendo matá-lo e eles estavam se transformando em invisíveis para chegar até ele. Não parece coisa de ficção, né? Mas ele mesmo conta essa. Então esse homem aqui, irmão, durante muito tempo, ele enganou as pessoas. E tanto os grandes quanto pequenos, tanto os ricos como os pobres, eles eram iludidos, enganados, e eles eram discípulos desse homem. Logicamente que esse homem não revelava a eles a verdade do engano. Não revelava a eles a verdade do engano. Não, de jeito nenhum. Por quê? Porque ele os trazia presos. Através disso, trazia-os amarrados a si, ligados a si. Mas quando a palavra de Deus chegou ali, conhecereis a verdade vos libertará, João 8,32. E vendo e ouvindo o que Deus estava falando por intermédio de Filipe, e vendo os sinais que Deus estava fazendo através da instrumentalidade de Filipe, aquele povo deixou as artes mágicas, passaram a observar e se tornaram então seguidores de Filipe, e até mesmo esse homem chamado Simão, o mágico, né? Está escrito aqui na palavra, diz aqui, ó. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus
e do nome de Jesus Cristo creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Então, o próprio Simão foi convencido, através daquilo que ouviu e daquilo que ele viu, da veracidade das boas novas, da pregação do Evangelho. E o Evangelho, quando chega na vida das pessoas, ele muda, porque a pessoa nasce de novo. O Evangelho não são boas novas de uma filosofia humana. O Evangelho são boas novas que veio do céu, chegou do céu até nós, foi trazida pela palavra encarnada. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. E Ele trouxe, por intermédio de si mesmo, essa revelação que Deus deu a mim, deu a você, deu a cada um de nós, e que nos proporcionou em Cristo Jesus, como Paulo diz, tornarmos uma nova criatura, uma nova pessoa. Uma nova criatura, uma nova pessoa. Nós nos tornamos uma nova pessoa em Cristo Jesus. A Bíblia fala que nós nascemos de Deus. Nós nascemos de Deus. Então, nós somos criados em Cristo Jesus, a palavra encarnada. Agora, irmão, uma coisa muito interessante. Nós, quando nos convertemos, a gente traz muitas bagagens com a gente, não é verdade? Muitas bagagens que a gente recebeu por ensinamentos de tradição, recebemos ensinamentos religiosos que nós tínhamos assim piamente. Nós defendíamos de unhas e dentes que aquilo era real, que aquilo era verdadeiro, mas aos poucos a gente vai tendo conhecimento das boas novas do Evangelho, e tudo aquilo que não se encaixa no Evangelho a gente vai deixando de fora, vai deixando de lado, porque a verdade ela é anunciada não numa tradição, mas é anunciada na palavra de Deus. É ela que nós devemos conhecer, é ela que nós temos liberdade, ou somos libertos. Então, o Senhor, nós, quando nos convertemos, trazemos muitas coisas. Por exemplo, o povo que foi criado no Egito 400 anos, assimilaram a cultura do Egito. Por quê? Porque Israel não era um povo, não tinha uma cultura. Isso iria se formar posteriormente, mas de princípio lá não. Tanto que quando eles saem lá do Egito, eles têm a cabeça totalmente dominada por aquilo que eles receberam lá, e que aos poucos foi acumulando em suas vidas, e foi tomando conta, foi se apoderando. E quando eles entram no deserto, o deserto é o lugar onde Deus vai usar para limpar, para tirar o Egito das nossas vidas, né? E isso não acontece do dia para a noite, é algo constante, perseverante, diuturnamente. Ainda hoje, depois de 45 anos de pregação, tem muitas coisas da minha vida ainda que estão sendo trabalhadas pelo Senhor, trabalhando a nossa vida, irmão, nos preparando como noiva a encontrar o nosso noivo. Nós não vamos encontrar noivos, e nós também não somos as noivas, nós somos a noiva. Uma noiva para o noivo. A noiva para o noivo, ou não? Não é? A noiva para o noivo. Mas existe uma ação do Espírito Santo desde o momento que nós ouvimos a pregação do Evangelho.
E essa operação do Espírito Santo em nossa vida é um preparo. E que a Bíblia fala assim, que o Espírito Santo está preparando-nos para nos apresentarmos ao noivo Jesus Cristo sem mancha, sem ruga, sem absolutamente nada, mas assim, bonita, linda, maravilhosa, a ser entregue pelo Espírito Santo ao noivo que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, irmão, nós estamos num processo, estamos no Instituto de Beleza do Espírito Santo de Deus. Estamos sendo embelezados pelo Espírito Santo. Estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. E cabe a nós escolhermos isso. Porque não há outro destino para a noiva a não ser esse. Então, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, nos santificando. Porque no dia que você se converte, você não se tornou o maior de todos os santarrões, não. Você nasceu de novo e as coisas velhas vão ter que ser deixadas para trás. E o Espírito Santo vai trabalhar a tua vida para você deixar as coisas velhas para trás. Eis que tudo se fez novo. Agora, irmão, o que aconteceu com o tal do Simão? O que aconteceu com ele? Você viu que Ananias e Safira não lhes foi oferecido nem sequer perdão e nem pediu que os tais se arrependessem. Por que não aconteceu isso? Porque não haveria espaço no coração deles para isso. Não haveria. Mas olha aqui, irmãos, o que está acontecendo. O próprio Simão também creu e foi batizado e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Versículo 14. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Então, dessas pessoas em Samaria que receberam a palavra pregada por Filipe e que não sabiam que haveria a eles uma segunda bênção, e essa segunda bênção era o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo queria trabalhar neles para afastar da vida deles tudo aquilo que era contrário, que estava na carne deles, levando-os a uma intimidade com Deus, através da comunhão do Espírito Santo. Agora, o que acontece, irmãos? Olha, a Bíblia fala que Pedro e João desceram lá e entregaram essa segunda bênção sobre a vida de todos eles. Já haviam sido batizados nas águas. Agora, então, Pedro e João impõem as mãos sobre eles e eles recebem o quê? Recebem o Espírito Santo. E quando eles começam a receber o Espírito Santo, está claro ali que Simão não recebeu. Por que será que Simão não recebeu? Será que o coração de Simão era puro? Será que o coração do Simão era sincero? Será que o coração de Simão não estava atraído por algum tipo de cobiça, de algum desejo, de alguma coisa? Será que não? Será que
havia alguma coisa que estava impedindo de receber o batismo com o Espírito Santo? Vamos ver o que a Bíblia fala? Mas eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Você que foi batizado nas águas. Olha que coisa maravilhosa. Cornélio e a família dele foram batizados no Espírito Santo antes de serem batizados nas águas. E não é o único caso na Bíblia, não. Então, há uma segunda bênção para nós, irmãos, que é o batismo com o Espírito Santo. O batismo, o Espírito Santo vai nos fortalecer, vai nos atrair para mais perto do Senhor Jesus, vai nos lavar, nos purificar, nos santificar, para deixarmos para trás as outras coisas que interpõem entre nós e o Senhor. Vai nos santificar, nas nossas maiores fraquezas, Ele vai santificar aquilo, vai tirar essas fraquezas, nos fortalecendo naquilo especificamente. Olha o que ele fala, irmão. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, ele não fazia muito tempo que era convertido. Ele não tinha, como eu e como você temos aí em nossas mãos, a possibilidade de termos a Bíblia. Temos a Bíblia. Eles receberam tudo através, verbalmente, de um passando para o outro. Não havia nenhuma revelação a respeito das igrejas, não havia nenhuma revelação a respeito das doutrinas das igrejas, não havia absolutamente nada. Às vezes a gente pode pensar assim: poxa vida, como é que uma pessoa... Mas nós erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E muitos de nós, amado irmão, muitos de nós, continuamos errando, mesmo quando temos a Bíblia em mãos e nós lemos que está escrito tal, mas a gente não quer concordar com aquilo, a gente não quer aceitar aquilo, a gente não está disposto a permitir que aquilo tome o lugar real na nossa vida. Então, o que sucedeu com Simão? Ele falou: oxe, essa coisa é maravilhosa, essa coisa, né? Ele percebeu que Pedro e João colocavam as mãos sobre as pessoas e as pessoas começaram. De que forma que eu sei que você é batizado no Espírito Santo? Eu sei porque sempre há uma manifestação do dom de línguas. A exteriorização é através do dom de línguas. Eu sei que você é salvo. Eu não vejo a salvação na sua vida, mas ela se exterioriza através do fruto de um viver diferente daquilo que você vivia antigamente. Então, esse fruto me mostra que você é diferente. E esse diferente ser que você é porque você nasceu de novo. É porque você nasceu de novo. É uma nova criatura. Agora, como é que eu sei que uma pessoa batizada no Espírito Santo, quem vai para e se exterioriza? Em todas as pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo na Bíblia Sagrada, falaram em línguas estranhas. É a exteriorização daquilo que aconteceu no interior da pessoa. Então, Simão, ele ficou maravilhado com a pregação de Filipe, ficou maravilhado ao ver os sinais que Deus fazia, ficou muito maravilhado ao ver que Pedro e João chegaram ali, colocaram a mão sobre a cabeça das pessoas, e esses começaram a falar em novas línguas, batizados no Espírito Santo. Qual foi a reação dele? Nossa, isso é demais! Isso é demais. Então, ele toma uma atitude, ele oferece dinheiro para Pedro e João transmitir aquele dom a ele.
para que ele pudesse também fazer aquilo, colocar as mãos. Oh, Jesus. Nós podemos, irmãos, condenar essa atitude de Simão, porque realmente Pedro condenou a atitude dele. Mas olha que coisa interessante, irmão. O mesmo Pedro que viu Ananias e Safira, o mesmo Pedro que agora conversa com Simão. Então ele diz: dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu puser a mão receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Pedro chama a atenção dele duramente. Porque a pessoa, irmão, eu quero entender, compreender que o camarada está sem discernimento. Ele nasceu agora, ele nasceu de novo, mas ele está sem discernimento. E o discernimento a gente adquire com o tempo de vivência em comunhão com Deus. Aliás, o discernimento é um dom do Espírito. É um dom do Espírito. E ele está sem discernimento. E esse estar sem discernimento muitas vezes acontece com muitos de nós. E isso a gente vai adquirindo no decorrer dos tempos, no decorrer dos dias, na contínua comunhão com o Senhor. E o que vai suceder, irmão? Olha aqui. Pedro respondeu: pereça você, está no versículo 21, você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Olha que Pedro fala agora: arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Mas ele não tinha sido batizado? Mas ele não tinha passado pelas águas? Mas ele não havia recebido e aceito o Evangelho? E quando nós recebemos, aceitamos o Evangelho, aceitamos o batismo, nós não temos o novo nascimento? Pedro chamou a atenção dele: se arrependa, camarada. Se arrependa, porque o teu coração não é reto diante do Senhor. O teu coração não é sincero diante do Senhor. O teu coração não é íntegro diante do Senhor. Mas não aconteceu com Simão a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Porque Ananias e Safira, eles entraram em comum acordo para enganar o Espírito Santo, para enganar aquele que estava presidindo a igreja naquele tempo, que era Pedro, que era um líder maior ali no momento. Aqui ele fala uma espontaneidade que vem do coração dele, assim como acontece conosco logo nos primeiros tempos de novo nascimento. Acontece determinadas coisas e às vezes a gente toma determinadas atitudes que não condiz com o Evangelho, não condiz. Mas nós devemos entender que assim acontece, porque às vezes a gente está começando, nascemos, nós não estamos nem engatinhando, nós estamos precisando beber do leite materno. Nós precisamos nos fortalecer. E nós precisamos que seja eliminado de nós muitas coisas, muitas bagagens que vieram conosco
pelo modo anterior de viver, pela maneira anterior de viver. E Pedro pediu para ele: você se arrependa, rapaz. Se arrependa das coisas que você fez. Se arrependa dessas palavras que você disse, porque você falou aquilo que estava no teu coração. Você está querendo comprar o dom de Deus. E você pode usar de muitos jeitos, de muitas maneiras para querer comprar o dom de Deus. Agora, irmão, Simão, o mágico, porém respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Ele sentiu naquele momento que ele precisava da intercessão do apóstolo São Pedro e do apóstolo São João, pelas palavras com as quais ele havia se dirigido a eles, querendo comprar o dom de Deus. Mas foi coisa de momento, não foi uma coisa planejada na mente dele, que veio engendrando aquilo engenhosamente, e foi de momento. Por isso lhe foi oferecido perdão através do arrependimento. E o que diz capítulo, versículo 29? Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Mas eu quero me conter nisso aí, amado irmão. Eu quero dizer que muitos de nós tropeçamos na nossa caminhada. Muitos de nós falhamos na nossa caminhada. Muitos de nós. Mas a mão estendida do Senhor nos oferecendo perdão, ela permanece continuamente, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas falhas, e o Senhor, Ele conhece a natureza humana. E diferentemente de Ananias e Safira, que tramaram enganar, o Simão foi uma coisa assim de imediato, de espontânea, veio e falou, soltou. Quantas vezes você fala coisa que não deve falar, né, irmão? Fala ou não fala? Quantas vezes, às vezes, no momento assim, às vezes, no momento de grande alegria, de grande entusiasmo, você se compromete além das suas forças. Não faça voto com o Senhor que você não pode pagar. Você vai além, no momento assim, que você é envolvido pelo sentimento, pela alegria, por tantas coisas. Então, às vezes você se compromete na hora da emoção. Depois você vai para a sua casa, você põe a cabeça no travesseiro e você fica pensando, analisando, observando, e você começa a fazer os cálculos, fazer as contas, trazer ao pensamento essa dificuldade, aquele voto que você fez. Não se comprometa precipitadamente com Deus e nem com ninguém. Não se comprometa. Antes de você tomar qualquer decisão, analise, pense. Saia do ambiente em que está levando você a pensar daquela forma. Vá no seu cantinho, você e o Senhor Deus, e você exponha tudo aquilo perante o Senhor. Pense razoavelmente. E também, amado irmão, não fale precipitadamente.
Não fale precipitadamente. E se porventura você falou e falhou, a mão dele continua estendida. Amém? Para te abençoar, para te ajudar, para dizer, olha aqui, filho, vamos em frente. Vamos continuar na marcha, eu estou junto com você. Não é porque você falhou, você faltou, que eu estou te desprezando. Não. Eu estou junto com você, eu ando junto com você. Amém, amados? Deus te abençoe.